Joãozão, essa não. Se tiver aí, eu paro de fazer rádio. João, você tá mentindo nisso. Não. Eita! Não foi, não? O João tá botando com a verdade. A relação do treinador com os jogadores, ela não é boa. Você acha que nós pedimos? Ok, precisou de 11 jogos pra você chegar à conclusão que eu e o Wesley lá atrás estávamos certos. Perde uma, João. Eita, o Nilton bateu de frente com o chefe, o Joãozão, em defesa do Rafael Lacerda. Continua ou não no time colorado? Vá aqui embaixo e deixe a sua opinião, você em especial que torce pro Vila. É bobagem essa discussão, fica aí com o Lacerda. Eu dei minha opinião. Ele será demitido, é questão de tempo. Tá todo mundo vendo. Torcedor, ninguém aguenta mais o Lacerda. Eu penso que ele não vai ser demitido, ele vai reagir de novo como ele reagiu. Tomara, desejo que ele possa reagir, eu não quero demissão de ninguém. Né? Só estou contando os fatos, o que ocorreu. Agora, eu jamais iludi o torcedor do Vila aqui. Neste microfone aqui, ó, não me venha, Nilton, isso não me pertence. Aí vocês assumam os erros de vocês. Eu, João Batista, o Joãozão, o popular, enxerga além do lance, jamais pegou esse microfone aqui pra iludir o torcedor do Vila. Jamais. Eu disse aqui que o Caio Jorge é ruim de bola. Jamais eu disse que o Vila era favorito contra o Cruzeiro. Jamais eu fiquei enfurecido nesse microfone pelo fato do Vila ter perdido no último minuto para o Coritiba. Então, isso não me pertence. Você tá pedindo na cabeça. Você e o motorista Wesley, duas coisas pra matar aqui o mestre, ele não perde. Ele perde não. Eu não pedi, mas ele tá questionando que nós pedimos lá atrás. Sim. Ok, nós pedimos. Aí precisou de 11 rodadas pra esse cidadão chegar nesse microfone e pedir a cabeça. Não enxergou além do lance. Ele enxerga além do lance. Dessa vez então, não. Joãozão, foi o seguinte, eu não pedi. Mas você acha que nós pedimos? Ok, precisou de 11 jogos pra você chegar à conclusão que eu e o Wesley lá atrás estávamos certos. Perde uma, João. Perde uma. A primeira derrota depois do Curitiba veio na 7ª rodada para o Remo até então. O que eu falei aqui foram 4 vitórias e um empate, João. Eu estou falando aqui tentando salvá-los, né? Vocês não querem, então tudo bem. Vocês queriam mandar um cara embora depois de uma derrota. Depois de uma derrota pro Curitiba. Mas assim, eu me rendo a vocês. Pronto, vocês estão certos. Agora passou 3, eu não quero estar correto, não quero estar certo. Eu tenho o meu modo de pensar, o meu modo de comentar. Sou muito comedido. Agora, nunca fiquei aqui falando que o Vila era favorito contra isso, contra aquilo, que o Vila era o melhor, que o Polvedovski era Polvedovski, que fulano era isso, que fulano era aquilo, que o Vila ia ter o ataque dos sonhos. Eu nunca fiquei iludindo o torcedor do Vila. Eu sempre fui muito pé no chão. Isso não me pertence. O que eu estou falando aqui é um retrato da realidade. Estou trazendo para a mesa de discussão a realidade dos fatos. Agora, entendam da melhor forma que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Quem era o treinador? Quem era o treinador? É o que eu acho que tem que ser mantido. Quem era o treinador? É o técnico Rafael Lacerda, que eu entendo aqui que tem que ser mantido. Exatamente. E outro detalhe. Então não é o Hugo Jorge Brau. Você brigou com o torcedor aí agora? Não, você brigou com o torcedor aí, ó, pra você tá que você muda as coisas. O torcedor criticou você agora que você tá querendo manter o treinador. O que você falou? Vai criticar o Hugo. Fala com o Hugo. Não fui eu. Agora você... Aí, então, não fui eu que disse aqui que o Vila venceria ontem lá. Você não falou não? Eu não. Não falei, Nilton, ontem não. Olha aqui. Eu falei assim, ó. Eu daqui pra frente. Deixa eu explicar um negócio pra você aqui. Eu daqui pra frente sou igual o Tomé. Eu não falei, olha aqui, ó. Ter que ver olha aqui, a minha aposta. Tá gravado, João. Tá gravado. Cara, eu não falei que o Vila ia ganhar. Presta atenção na minha aposta. Poveda marcando a qualquer instante. E o Vila não perde o jogo. Tá gravado. Desse jeito. Inclusive eu tenho aposta. Você, a Ivana, cravou. O Vila ganha o jogo. Se tem um negócio... Olha aqui, eu fiz a fezinha. Geninho me perguntou. Joãozão, gol do Poveda a qualquer instante e o Vila não perde o jogo. Foi isso. Fiz essa aposta. Isso é aposta. Aí comentarista é fácil demais. Não perde o jogo. Não, perdi, ué. Eu não perdi o jogo, não. Eu perdi foi a aposta. Eu perdi foi dinheiro. Eu acreditava que o Vila ontem pudesse reagir. Acreditava que o Vila ontem pudesse ser um time diferente. Foi em 20 minutos.
Por isso que eu estou aqui chateado pedindo a cabeça do treinador, porque alguém precisa pagar o pato. Ou você achar que tá certo um time... Eu coloco o Vila pra brigar lá em cima. Coloco o Vila pra brigar lá embaixo, não. Não coloco o Vila pequeno igual você. Eu não sou... eu ia falar um negócio aqui, Maria, mas, vai com as não, outras. pra falar que o Vila é o Real Madrid, mas também não acho o Vila tão pequeno como vocês acham. Né? O Vila é um time que precisa brigar ali próximo do G4. 3 jogos, com um desempenho pífio, como o Vila está tendo. Contra o Cuiabá foi pífio. Contra o Novo Horizontino, ruim também. Ruim. O Vila tinha todas as condições de vencer e não venceu. Pífio o desempenho do Vila contra o Novo Horizontino. E ontem, mais uma vez, apenas 20 minutos de um futebol razoável. No mais, não deu um chute no gol. Vocês querem que eu defenda isso? Não vou. Então, é fácil. Depois que a onça tá morta... a gente alerta, né, Milton? Eu disse no último jogo do Vila, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, que o Vila perdeu... O time do Vila é tão ruim assim, Nilton? Não, gente, você não tá entendendo o que eu tô citando. Eu vejo futebol no Vila jogando aqui em Goiânia. Agora assim, o povo pode não achar, eu acho, o Rafael Lacerda, o esquema que ele adota aqui, o Vila não iria vencer todos. O que eu venho questionando é o desempenho do Vila Nova fora de Goiânia, que finalmente você, ô João, que é o nosso mestre aqui, deu a mão à palmatória e reconheceu que o Nilton vinha falando lá, tanto que você tá pedindo a cabeça, você tá falando do Vila jogando fora. Não, tô falando jogando em casa. Não. É em casa, eu trouxe números aqui, Não. Em casa. Não, senhor. O Vila perdeu um jogo, ganhou. E daí, rapaz, eu falo de desempenho. Eu falo de desempenho, não tô falando analisando não falo de desempenho. Eu trouxe aqui os 2 jogos, peguei baseando num jogo em casa, um jogo fora. Fiz um recorte aqui. O Vila chutou 36 vezes, somente 7 dentro do gol. E as 7 foram aqui em casa. E não marcou nenhum gol. Eu vou depender como, rapaz? Tô dependendo lá sério do negócio de fora de casa, tô dependendo de comportamento. Observa o comportamento dos jogadores do Vila, como que está. Lá quando vocês reclamavam, tava perdendo porque pegou time melhor do que o Vila. João. Perdeu pro Coritiba porque o Coritiba era melhor que o Vila. Perdeu pro Cruzeiro porque o Cruzeiro era melhor que o Vila. Agora o Vila tá perdendo pra times que não são melhores que o Vila. Somente o Novo Horizontino, e vocês não estão acordados e não querem discutir essa situação dramática do Vila. Ô, Nilton. Porque o Vila perdeu pro Criciúma, que não é melhor que o Vila. Perdeu e acaba dando razão pra nós, Nilton. Fica tranquilo. Demorou 11 rodadas, mas ele deu razão. Vocês estão discutindo razão, esse negócio é quem acerta, quem deixa de acertar. Eu não vou ficar nesse negócio. Não. Nilton, eu estou querendo mostrar para vocês não, para os torcedores, que a relação do treinador com os jogadores, ela não é boa. Alguma coisa está acontecendo no reino. Eu penso que a relação é boa. Eu só quero não é relação treinador-jogador, não. Não é isso, não. Mas então fala o que é, ué. Penso que não é só isso. Mano, você viu aqui? Numa frase, Wesley. Olha aqui, ó. Não, a relação não é relação dos jogadores, não. Não é. Aí depois ele já mata os jogadores não é só derrubar isso. O treinador, ele deixou entender isso lá no Acioli pra mim, lembra disso, motorzinho? Né, gente, na hora que eu comentei com você. Porque eu fui pro Acioli, o jogo contra o Novo, nós fizemos no sábado, no domingo eu encontrei o motorzinho, nós comentamos sobre esse jogo. Mas eu quero perguntar pra você, Nilton, é o seguinte, nós trabalhamos juntos no jogo contra o Novo Horizontino. O Vila Nova já vinha de uma derrota do Cuiabá. E depois, agora o senhor viu ontem o jogo, o senhor trabalhou no jogo. E o senhor acredita que o Lacerda vai conseguir com que esse time vença o América dentro de casa e o Atlético? Vence. Não, depois é o Amazonas. América e Amazonas. Não, eu tô falando dentro de casa vai ser o América e depois o Atlético. O Amazonas é fora de casa. Eu tô falando esses dois dentro de casa. Você acredita porque não venceu o Novo Horizontino, mas vai bater o América e vai bater o Atlético Goianiense. Você, o Atlético Goianiense. Não ganha não. Ivana, onde você era? Contra o América vai ganhar. O Vila, agora você já fala que o Vila tá com alguma coisa errada, O Vila é favorito contra o América. Não, ganha jogo não. O Vila ganha mais nenhum jogo desse daí. Ele vai perder. Apelei. Vou discutir com vocês. Não é discutir com vocês. Aqui não é brincadeira. Aqui não é pau quebrando. Joga pra galera. Se quiser me apedrejar, fique à vontade. A Ivana te apertou, você ficou nervoso. Pra mim, o Vila Nova aqui em Goiânia, ele tá fazendo uma grande campanha jogando aqui mais uma ilusão. Pra mim aqui... Mas uma ilusão não, os números dizem, o Vila perdeu uma em casa. Quem acompanha aqui... Cansou de ouvir o João elogiar os jogos do Vila no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.
Cansou tem de ouvir. Aí o João chega hoje aqui. Mas o que tem, gente? Nada presta. Ô, Nilton, ninguém tá você acordou pro Vila jogando fora. Josão, ninguém tá falando que nada presta. Você não teve esse posicionamento. Pelo amor de Deus. Por que você não teve esse posicionamento? Não, meu filho. Ninguém tá falando que nada presta. A Ivana só fez uma constatação lógica. E você tá apelando fácil demais com a Ivana, com os ouvintes. Depois fala que eu que não sei perder, você não sabe perder, ué. Porque ninguém tá falando que nada presta no. Eu? Eu não perco nunca, Nilton. Você não perde mesmo nunca. É isso mesmo. Você nunca perde. Se tem um cara. Você tá sempre certo. Não é questão. Não, olha aqui, presta atenção, Nilton. Você acabou de falar. Não é questão de estar certo. Eu nunca perco. Por quê? Eu tenho um argumento demais. Eu sei disso. Eu tenho muitos argumentos. E os meus argumentos são bons, são coerentes. Você sabe por quê? Porque o comentário, pra mim, é como se fosse uma redação. Ele tem começo, meio e fim. Eu não fico iludindo. Você voltou a iludir novamente o torcedor do Vila. Aí depois você não quer que a gente te cobre. A Ivana vai cobrar você com dados, números, estatísticas. Você apela com a dona Ivana. Então o senhor não pode ficar apelando. Porque quem falou que o Vila era o Real Madrid foi o senhor, não foi a Ivana. Quem tá falando, quem queria a demissão do treinador pós-derrota contra o Coritiba, João, você tá foi o senhor. Nisso. Não. Se alguém, João tá faltando com a verdade. Se alguém, presta atenção no que eu vou falar aqui. Se alguém tiver a fala minha que o Vila perdeu pro Curitiba, eu pedi aqui, eu paro de fazer rádio agora. Eu falei aqui, Nilton, Nilton. Não, senhor. Eu fiz críticas pelo desempenho pífio. Se alguém que é ouvinte da rádio, mande um áudio aqui que eu vou colocar eu falando o seguinte, depois do jogo tem que demitir o Lacerda. Eu sempre critiquei a pífia atuação do Vila desde o primeiro jogo. Joãozão, essa não. Se tiver aí, eu paro de fazer rádio que eu não mas então assim, por favor, não mandem. Manda, não vai achar. Nós queremos você no rádio. Nós gostamos de você no rádio. Agora, não pega ar, Nilton. É isso que eu falo. Eu tô de boa. O Lacerda, coitado de você, mestre, você perdeu, pro Cruzeiro. Você falou, Nilton. Agora você também não falou que o Vila era favorito contra o Cruzeiro. Você não falou isso também, não? Foi o motor. Você não falou, não? O motorzinho. O motor, tá vendo? Pode jogar pra mim. Eu ia até procurar essa fala do... E aí, se você gostou do vídeo, vá aqui embaixo no chat e deixe o seu comentário. Perdeu a primeira parte? Olha o que rolou. Eu demitiria. Que isso? Eu assim, porque não foi só... E você demitiria o Lacerda? O quê? Não, eu daria oportunidade. Pra mim tá normal, vai reagir. Tanto que o senhor tá pedindo a demissão do técnico do Vila, Joãozão. O senhor comentou ontem comigo que o senhor tá pedindo a cabeça. Significa o seguinte, que o senhor tem que concordar com mão na mesa. Agora é só apertar na janelinha aqui e assistir, continuar acompanhando a gente. Se inscreva no canal, siga a gente no TikTok e Instagram. Até a próxima.